Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos Santos, pedagogo músico, mestre em educação, professor EBTT do Instituto Federal Baiano. Mais uma vez nos encontramos aqui através das atividades remotas e com imenso prazer eu torno gravar mais uma videoaula para vocês. Aqui estamos novamente em mais uma videoaula para que você, diante desse período de quarentena, possa estar mantendo dentro do possível o seu ritmo de estudo. Eu quero deixar bem claro aqui que essa implementação de EAD, mesmo sem as devidas condições estruturais, tanto do ponto de vista de nós que estamos elaborando as aulas, quanto dos alunos para poderem participar delas, eu quero dizer assim que nessa quarentena, as aulas à distância, elas vêm acentuando cada vez mais essa situação de desigualdade social que já existe no nosso país. Para se ter uma ideia, pesquisa pela TIC Domicílios, realizada no ano passado, constatou-se que 44% da população da zona rural é que tem acesso à internet. Esse número aumenta para 70% quando se trata de zona urbana. Então, não são todas as pessoas, fica bem evidente isso, que tenham condições materiais para poder estar desenvolvendo esses estudos. Então, a gente tem a plena consciência, dessa realidade contrastante que vivenciamos, mas eu repito, como servidor público, estou à disposição dos meus alunos, dentro do possível, fazendo material para que eles possam, aqueles que têm acesso, a internet de qualidade, porque às vezes tem internet, mas a internet não dá as devidas condições para poder baixar vídeo ou para poder assistir as aulas online. Mas enfim, estou à disposição, tendo plena consciência de que uma parcela de meus alunos não vão ter acesso a esse conteúdo. Sabemos que não vamos alcançar todos os nossos alunos a partir dessas atividades. Porém, eu, cumprindo meu papel de servidor público, me coloco à disposição dentro das minhas possibilidades, sabendo das limitações que nós temos para poder adequar conteúdos a esse formato EAD, sabendo também das condições estruturais dos nossos alunos, que nem todos têm condições de poderem participar. Eu faço aquilo que está ao meu alcance, mas consciente de que estou excluindo aqueles alunos que não têm acesso à internet. Porém, se de 10 alunos, vamos colocar aí que 5 tenham condições de participar das atividades, eu tenho que fazer por esses 5, porque senão vai ser uma exclusão absoluta. Agora, tenho que buscar meios para que esses outros alunos que não puderam se incluir nesse âmbito de atividades à distância, eles possam de alguma maneira serem compensados lá quando nós retornarmos dessa quarentena. Tá bom? Então é isso. No último encontro foram 2 vídeos. Quero esclarecer que todos os nossos encontros vão acontecer a partir de 2 partes. São 2 vídeos para não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo. Então, na aula 1, na primeira parte, nós tratamos de maneira breve sobre conceitos de cultura, para podermos discutir um pouquinho mais sobre os tipos de multiculturalismo. E assim nós discutimos sobre multiculturalismo colonial, liberal, comunitário, emancipatório, embora existam outras nomenclaturas e podem ter outras variedades, mas essas são as mais comuns, identificadas historicamente. Recomendo você ir lá assistir a nossa aula para você averiguar as abordagens que fizemos a respeito desses conceitos. Também falamos sobre multiculturalismo e interculturalismo, o significado de cada uma dessas concepções e quais delas se adequam melhor a um projeto cultural e político. Na segunda parte do vídeo, falamos sobre a crise do multiculturalismo, dando exemplos de algumas realidades, principalmente na Europa, como na Inglaterra, na França, os conflitos de natureza religiosa, de natureza étnico-religiosas, em que
começou a colocar o multiculturalismo em xeque, digamos assim. Até que ponto o multiculturalismo ele acabou evidenciando a um novo tipo, digamos assim, de racismo pós-moderno contemporâneo. Né? Pós-moderno porque ele se contrapõe a um racismo da era moderna, mas que vem com a nova roupagem, que se torna preocupante porque tem evidenciado situações conflituosas em muitas nações, especialmente da Europa. E adentramos no conceito de interculturalismo. Tá bom? Então é interessante, quem não assistiu, ir lá conferir na segunda parte da nossa aula 2, certo? Assista a primeira parte e a segunda parte da nossa aula 2. Com relação ao encontro de hoje, os nossos objetivos, como eu sempre venho afirmando, o geral ele diz respeito a todos os nossos encontros, né, que se propõe a materializar a nossa ementa. Então, o nosso objetivo geral é compreender a educação como direito fundamental e estratégia para a inclusão de saberes diversos e enfrentamento da discriminação e do preconceito, bem como investigar nos espaços escolares e não escolares como vêm sendo implementadas as bases legais, conceituais e teóricos da educação de jovens e adultos. Educação do campo, cultura, história afro-brasileiras, quilombolas e indígenas. Especificamente, né, no nosso encontro, esse específico tem sido presente, né, nos 3 últimos encontros, que é o reconhecer as diferenças no meio escolar como elemento pedagógico para aceitação e valorização da diversidade, meio de superação dos históricos preconceitos que têm levado à exclusão social, especialmente de minorias sociais, e como resultado de conquista de movimentos sociais mundiais. E, por fim, analisar as condições históricas para o conceito de diversidade, bem como os desafios do multiculturalismo e da emergência pela interculturalidade como projeto cultural e político. Então, é interessante, ao iniciarmos a aula de hoje, falarmos de 2 situações que um intercâmbio entre culturas tende a promover. A gente pode ter aí uma relação conflituosa, né, onde existe uma cultura que estabelece uma relação de poder sobre a outra. Como podemos ter também um processo de aculturação, que é a influência mútua entre culturas, né, distintas, e a consequência disso é a promoção de mudanças, né, entre ambas culturas. Então, são 2 situações inevitáveis, né, conforme apontam os fenômenos históricos de natureza cultural. Com isso, o multiculturalismo que surgiu na tentativa de superar o etnocentrismo cultural, embasado no relativismo cultural, passou pela aculturação, mas sucumbiu aos conflitos não superados. Então, a aculturação, né, conforme um dos vídeos que eu indiquei para vocês fazerem a atividade do mapa conceitual, é colocada como mudanças que acontecem quando culturas se encontram. E esse encontro não exerce de uma cultura pela outra uma relação de poder, mas sim uma relação de respeito, interativa, dialógica e aberta. E com isso elas tendem a se transformar entre si. Então, isto é, a aculturação pressupõe uma consequência do interculturalismo. A multiculturalidade, por sua vez, ela propunha tolerância e respeito entre as culturas, mas que, na prática, aprofundou os conflitos étnicos e racismos com novas roupagens, ou seja, ampliou aquilo pelo qual anunciava combater, que eram as hierarquias culturais, né, como a gente percebeu, né, na última aula, já expressas no multiculturalismo colonial e ampliados sutilmente no multiculturalismo liberal. Aí aqui eu faço a indicação, da aula 2, em que a gente fez uma discussão um pouco mais
deliberada sobre essas questões, tá bom? Indico aqui para vocês a aula 2. Sendo assim, a interculturalidade como projeto político e cultural se coloca como uma forma mais adequada do ponto de vista político, né, a ser adotada pelas nações, que apresentem fortes marcas de contrastes socioeconômicos associados a diferenças culturais, tendo em vista o cenário global da sociedade pós-industrial. O Brasil se encaixa perfeitamente nesse quadro, considerando sua dimensão continental, né, e a sua natureza forte de contrastes culturais. Eu quero chamar a atenção para o que sejam as minorias sociais, né? A gente sempre vem falando em relação a isso, e embora a expressão minoria ela não se refira à quantidade, em termos de números de pessoas, né? Mas ela se refere em quantidade na representatividade social, ou no ponto de vista dos direitos, né? Do acesso a leis e a direitos. Então, sempre quando a gente fala sobre esses termos, eu acho que é bom esclarecer, né? No caso do Brasil, né, em termos populacional, segundo o IBGE, né, PNAD contínua de 2018, o Brasil apresenta 51,7% de mulheres. A população negra, por sua vez, ela compreende 55,8% dos brasileiros. Por que ainda assim são consideradas minorias sociais? Então vamos lá, vamos contrastar isso com a realidade, né? Se a gente parte para o parlamento, né, a participação como agente político, seja no Congresso, no Senado ou até mesmo no Executivo, a participação de mulher ainda é muito inferior comparada com os homens. Quando partimos para as estatísticas de desemprego, desocupação, informalidade, né, a presença feminina ela é sempre maior. Se nós considerarmos agora em tempos pandêmicos, em que esse processo se tornou amplificado, né, o aumento da desocupação, a informalidade, o aumento do desemprego de forma geral, vamos perceber, né, na classificação entre gênero masculino e feminino um percentual maior em relação às mulheres. Diferença salarial em setor agrícola, por exemplo. A mulher leva desvantagem, recebe menos do que os homens. Aí quando a gente parte, por exemplo, para o quesito educação, nós temos hoje, segundo o censo de 2016, uma porcentagem de 57,2% das pessoas que estão fazendo nível superior sendo mulheres. Então as mulheres estão se qualificando, mas ainda assim a sua representatividade e valorização profissional no mercado de trabalho colocam elas na condição de minorias sociais. Então, com relação à população afro-brasileira, nas universidades, 50,3% dessa população se encontra nas universidades públicas. Aparentemente um número expressivo, né? Mas isso ainda é uma subrepresentação porque nós temos 55,8% que é a população negra brasileira. Então, da população brasileira, a quantidade de negros que ainda estão nas universidades ainda é um valor pequeno se você considerar a representatividade na população. 55,6% dos negros se encontram nas instituições de ensino superior, seja privado ou pública, né, de forma geral, contra 78,8% da população branca. Isso aí são dados de desigualdades sociais por cor, raça no Brasil, publicado pelo IBGE em 2019. A melhora nessa representação se deve ainda ao sistema de cotas, porquanto antes do sistema de cotas a gente tinha ainda resultados muito inferiores, né, da população negra nas universidades. Agora também a gente não pode fechar os olhos para as falhas que existem ainda nos sistemas de cotas, né, porquanto é preciso um sistema de permanência mais amplo. Não é só conseguir ingressar
mas garantir a permanência e permanência essa com sucesso, né? Com qualidade. Então, minorias sociais são grupos vítimas de discriminação e preconceito em função de aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos ou até mesmo religiosos. Nisso temos um grupo majoritário que, por sua vez, exerce uma relação de poder sobre demais grupos. Então, os grupos considerados minoritários são vítimas de discriminação, ou seja, o acesso amplo, né, aos produtos e serviços sociais não são lhes garantido com amplitude. E isso se dá por um processo de dominação que eles sofrem por aqueles que estão representando o grupo majoritário, né? A classe hegemônica. Esses atos, né, discriminatórios eles podem ser alimentados pelas diferenças que não se enquadrem num padrão de normalidade, né? Conforme a gente já discutiu isso lá na nossa primeira videoaula, né? No nosso primeiro encontro. Então, o processo discriminatório acontece justamente quando o grupo majoritário tende a impor um padrão, né, de normalidade sobre o grupo minoritário e esse muitas vezes não atingindo a essas expectativas impostas sofrem algum tipo de exclusão, seja exclusão do ponto de vista do acesso, né, aos bens culturais, aos bens econômicos, seja do ponto de vista também do acesso ao direito de poder também expor e manifestar, né, os seus próprios padrões. Nesse aspecto, a escola ganha um papel essencial na luta pela igualdade de direitos e pela justiça social, né? Com isso, a gente amplia a sua função para além do que seja um espaço propício, né, para a socialização dos saberes científicos, como Saviani chama de conhecimentos acumulados, né, pela humanidade. A escola é um espaço privilegiado para a socialização desses saberes. Porém, nessa conjuntura, né, a escola ela se amplia para além desse aspecto, né, como também para a função social, né, de preparação para o trabalho, conforme aponta na Constituição, né, de 1988, na LDB 9394/96, como um dos valores da educação formal. A preparação para o mundo, né, do trabalho, não necessariamente só o mercado de trabalho, mas uma visão mais ampla, né, do mundo do trabalho, que engloba tanto o mercado, quanto o Estado, quanto o terceiro setor, né, uma compreensão mais ampla desse processo, ao mesmo tempo que aprimora a cidadania. Então, a escola ela tem essa função primordial nessa luta pela igualdade de direitos e pela justiça social. E conforme já falamos desde a nossa primeira videoaula, que é a importância de, numa mesma organização escolar, se coabitarem diversas microculturas, né, decorrentes de diversas experiências sociais, das funções desempenhadas pelas pessoas na escola, do nível de formação dos sujeitos, o conhecimento e pertencimento a certa classe social, o credo exercido por cada um, a religião, né, por aí vai, incide sobre a interação entre as diferenças em que os agentes sociais aprendem a lidar com os conflitos decorrentes desse fenômeno da convivência escolar. Então, dessa forma, o grupo cresce numa relação de tolerância, respeito e diálogo. E podemos ainda acrescentar isso situações de convívio democrático, né, para além daquelas que são determinadas legalmente, né, conforme a LDB, quando estimula para que os atores sociais, né, principalmente os professores, coordenadores, a gestão, se mobilizem na construção da proposta pedagógica da escola, né? Isso aí é uma determinação legal que estimula o exercício democrático na escola, assim como os conselhos, né, de classe com a participação representativa de pais, de alunos, né, além de professores de gestão escolar, e também os conselhos que visam, como caixa escolar, escolher e determinar, né, quais são os elementos que serão
investidos com os recursos da escola para a melhoria, né, da própria comunidade escolar. Então, assim, que embora seja uma fomentação, né, legal para o exercício democrático, isso ainda tem uma forte influência, né, do gerencialismo, conforme foi dito no primeiro encontro, né, a nossa videoaula 1, recomendo você ir lá conferir, que existe essa forte influência ainda de concepções gerenciais no âmbito da escola, em que muitas vezes essas mobilizações e ações dos sujeitos escolares de maneira coletiva, elas acabam sendo para poder cumprir protocolos, né, determinados verticalmente, e não um processo espontâneo do exercício da democracia participativa. São situações de convívios, né, democrático que a diversidade tende a promover no espaço da escola, que também tende a gerar possibilidades, né, pedagógicas dos aspectos históricos, sociais e culturais das diferenças enquanto referências para situações didáticas concretas. Então, a diversidade ela amplia, né, essa possibilidade de diálogo e integração entre as mais diferentes áreas do conhecimento, num processo em que a exploração do conceito de diferenças, né, a partir do ponto de vista histórico, social e cultural, é um elemento favorável para a criação de situações didáticas transversais, né, em que se aproximam o diálogo entre as diversas disciplinas. Então, assim, para a gente fechar esse bloco 1, né, conforme foi programado, né, dos conteúdos teóricos, vamos tratar aqui brevemente sobre o Plano Nacional de Educação e a sua abordagem acerca da diversidade. Ao falar sobre o Plano Nacional de Educação, nesse caso específico, a versão que se encontra em vigor, né, que é aquela implementada de 2014 que se encontra em vigência, né, com horizonte até 2024, é importante destacar que é um instrumento de política pública que se baseia em discussões, nas suas proposições, através de interações democráticas representativas, em conferências municipais, intermunicipais, estaduais, com envolvimento da sociedade civil e política de Estado, né, conforme está nos próprios documentos das Conferências Nacionais de Educação, Brasil 2014. E quando a gente fala em sociedade civil, aqui eu quero destacar a Undime, né, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, também o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Educação, e o CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Educacionais. Também nessas conferências tem a participação de movimentos, né, de educação. Nós temos, dentre vários outros, o movimento Todos pela Educação, bastante atuante, embora represente muito a associação com empresas na área educacional, que vê no fundo público da educação a oportunidade, né, para ampliar suas margens de lucro. Então eles estão sempre presentes nessas discussões que definem as pautas, né, e os encaminhamentos de políticas públicas, mas também nós temos movimentos como a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes. Também nesses congressos participam profissionais, né, tanto da rede pública quanto privada de educação. Também participam os agentes políticos, né, pode ser secretário de educação, ou mesmo deputado, vereador, prefeito. E também a abertura para a comunidade. Então, são espaços amplamente democráticos em que representam a possibilidade de que os anseios, né, da sociedade, em sua maioria, sejam alcançados. Mas para isso é preciso que se ocupe esses espaços, né? Nós precisamos ocupar esses espaços. Professores, pais de alunos, os estudantes, né, pessoas que defendem uma educação pública de qualidade, têm que estar juntos para poder influenciar as decisões, poder também ter representatividade nas proposições que forem determinadas. Porque uma vez vacilante, os representantes de empresas que têm interesse no mercado educacional, eles vão estar lá influenciando e puxando a sardinha para o seu lado, né?
Então, sendo assim, ainda que seja nessas conferências, né, expressas nos planos, né, nacionais de educação desde 2001, né, 2001, 2010 e esse 2014, 2024, ainda são neles, né, nesses planos nacionais de educação, que se pode empregar expectativas no sentido de garantir uma educação pública universalizada, com qualidade e equidade social, sendo o acesso, embora o aspecto mais predominante nas conquistas governamentais, ainda temos obstáculos sobre esses dois elementos, que é qualidade e equidade social. Muitas vezes a universalização ela tem vindo sem essa garantia qualitativa e sem a equidade, né, social tão importante. É o desafio, né, que se coloca sobre a sociedade, especialmente quando entram questões de natureza de inclusão e da diversidade na educação. Desde 2010 ocorre a Conferência Nacional de Educação, CONAE, que subdivide as discussões a partir de eixos temáticos. Dela que se estabelecem as metas e estratégias dos Planos Nacionais de Educação. No PNE 2001-2010, no eixo 6, tratou-se sobre justiça social, educação e trabalho, inclusão, diversidade e igualdade. Correspondente a esse eixo, nós temos aí no PNE 2014-2024 o eixo 2, que trata sobre educação e diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos. São comuns nos textos dessa conferência as expressões inclusão social, inclusão no processo educacional, inclusão de pessoas com deficiência e inclusão digital, bem como relações étnico-raciais, educação especial, educação do campo, educação indígena, educação ambiental, gênero e diversidade, crianças e adolescentes em situação de risco, formação cidadã e profissional e educação de jovens e adultos, conforme aponta nos documentos cada segmento com sua especificidade histórica, política e de lutas sociais. São expressões que demandam do poder público ações para a busca de igualdade social, qualidade de vida e qualidade social. Também situações que vão demandar do poder público o emprego maior de recursos públicos. Então, especificamente sobre educação e diversidade, o atual PNE ele trata essa questão, pelo menos mais claramente em 3, né, das 20 metas. Aí nós temos a meta 4, que diz: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Essa meta empregou 19 estratégias, né, para poder possibilitar o alcance dela. As estratégias, né, podemos resumi-las na extensão de dotações do Fundeb aos alunos que recebem educação especial. E falando em Fundeb, esse é o ano horizonte, né, que finaliza esse fundo. Temos a preocupação de como vai ser no próximo ano, né? Não vemos o Ministério da Educação se mobilizando no sentido de criar um novo fundo com o alcance, né, pelo qual esse fundo ele foi materializado, né? Isso será um problema muito grande, né, para financiar a educação, principalmente considerando a realidade de vários municípios do país, né, de vários estados, considerando também que a educação ela já é subfinanciada, né, pelo governo federal, que é o maior arrecadador de impostos, porém é quem menos repassa recursos, né, para a educação. E se não for revista essa situação, né, infelizmente diante de um governo que está sendo inerte nesse aspecto, nós podemos ter consequências drásticas para a educação pública. Então, dentre outras ações elencadas, né, essas 19 estratégias, nós temos aí fomentar a formação continuada de professores de educação especial, ampliar a oferta de vagas de educação especial nas redes públicas, Programa Nacional de Acessibilidade nas Escolas Públicas para Adequação Arquitetônica, oferta de transporte, disponibilização de material didático acessível e recursos
de tecnologia assistiva e oferta de educação bilíngue em língua portuguesa e língua brasileira de sinais, Libras, promover a articulação entre o ensino regular e a especializada por meio das salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. A meta 8 traz elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Nesse caso, nós temos 6 estratégias. Para o alcance dessa meta, as estratégias elas tendem a institucionalizar programas e tecnologias para a correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial, priorizando estudantes dessas faixas etárias com rendimento defasado de acordo com os segmentos populacionais considerados. Fomentar programas de educação de jovens e adultos que estão fora da escola e com defasagem de idade séria, garantir acesso gratuito a exames de certificação e conclusão dos ensinos fundamental e médio, fomentar a expansão da oferta de matrículas de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical concomitante ao ensino público para os segmentos considerados. Também acompanhar e monitorar o acesso à escola desses segmentos populacionais, identificando os motivos de ausência e baixa frequência, colaborando com estados e municípios para a solução dos problemas de frequência e evasão. Enfim, promover a busca de crianças fora da escola ligadas aos segmentos populacionais considerados. A meta 9, por sua vez, indica elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5 até 2015 e até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Porque considerei que esse ponto ele tem a ver com a questão da inclusão e diversidade. Primeiro porque essas estatísticas de alfabetização ela tem um forte cunho social e étnico-racial, né? A representatividade da população negra, né, nesses altos índices, ou melhor, em índices negativos educacionais, são altíssimos. Então esse é um elemento também que tende a operar no sentido de contribuir com a temática da inclusão. Foram 12 estratégias, né, elencadas com a finalidade de assegurar a oferta gratuita, né, implementar a alfabetização de jovens e adultos, avaliar também essa etapa do ensino a partir de estudantes a partir de 15 anos, promover assistência estudantil para esse público, né, que seja com transporte, alimentação, né, assistência à saúde, apoio técnico e financeiro a projetos, capacitação tecnológica e ainda traz a inclusão, né, de atenção aos idosos nas políticas públicas de jovens e adultos. Então, de maneira geral, né, o documento referência do CONAI 2014, ele traz a discussão sobre diversidade, entendendo-a como uma dimensão humana, como a construção histórica, social, cultural e política das diferenças que se expressam nas complexas relações sociais de poder. O documento trata como coletivos diversos os movimentos feminista, indígena, negro, quilombola, LGBT, ambientalista, do campo, das pessoas com deficiências, dentre outros. Então é isso aí, eu quero registrar aqui que existe o site Observatório do PNE que consta o andamento das metas, né, cumpridas ou não, indicando resultados estatísticos das metas, análise e acompanhamento de metas e estratégias. Enfim, são várias informações importantes, né, em relação ao Plano Nacional.
é um mapa que monitora, né, cada uma das metas e suas estratégias e vai fazendo o diagnóstico, né, daquilo que foi possível implementar, o que não foi. Enfim, com bastantes dados, né, expressos inclusive em gráficos, muito interessante, vale a pena conferir. Você pode encontrar no endereço www.observatoriodopne.org.br. Bom, meus queridos e queridas, é isso aí. Ficamos por aqui, né? Como sempre, nossas aulas são em 2 partes. Nos vemos na parte 2 desse vídeo. Até lá! Outro dia eu ouvi um homem falando na rua. Só podia ser mulher. E eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal. Como o bote salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Bora. Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo tá cheio de mulheres incríveis. É só procurar.